aqui eu sou o Thiago, sou professor de matemática do Grupo de Progressão, então a gente vai começar aqui resolvendo mais alguns exercícios. Então, o exercício número 1 começa primeiro mostrando alguns conjuntos A, B, C, D para a gente, e logo após ele vai indicar algumas relações e a gente vai classificar em verdadeiro ou falso. Então, primeiro vamos analisar caso a caso. Primeiro, ele indica que o A está contido em D, então os elementos de A e também estarem os elementos de D. Aqui, a gente tem que ver que o A é 1 e 2 e o D é 1, 2, 3, 4. Então, os elementos de A também estão presentes nos elementos de D. Então, é verdadeiro. No 2, os elementos de A estão contidos no B. Então, o A é 1 e 2 e o B é 2 e 3. Então, a gente vê a falta do 1 que está presente só no A, mas não está presente no B. Então, é uma afirmativa falsa. No 3, B está contido em C. Então, a gente vê aqui que os elementos de B são 2 e 3, os elementos de C são 1, 3 e 4. A mesma coisa, a gente vê que aqui os elementos de B temos o 2 e aqui não temos o 2. Então também é uma afirmativa falsa. No 4, agora é o sentido contrário. Então, se D contém o B, não mais está contido. Então a gente vai ver se dentro dos elementos de D também tem os elementos de B. Então a gente vê que D é 1, 2, 3 e 4, e que B é 2 e 3. Então a gente tem 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui. Então é verdadeiro. Agora, na nossa última afirmação, ele coloca que o conjunto C é igual ao conjunto B. Então, para isso ser verdadeiro, os elementos também devem ser os mesmos. Então, a gente vê aqui que o C é 1, 3 e 4, e que o D é 1, 2, 3 e 4. Então, aqui tem 2 e aqui não tem 2. Então, eles não são iguais porque não tem os mesmos elementos. Então, é falso. A nossa última afirmação, ele coloca que o A, o símbolo de contido, então o A não está contido em C. Então a gente vai verificar isso agora, que o A não está contido em C. Então a gente vê que A é 1, 2 e C é 1, 3 e 4, então realmente aqui tem 2 e não tem 2. Bom, a gente já deve ter feito isso. Não fizemos, mas a gente já acabou de ver que o A é 1, 2, o C é 1, 3 e 4. Então, os elementos de A, a gente viu que o A tem 2 e o C tem 2, o A não está contido em C, então é verdadeiro. Oi pessoal, eu sou a Giovana, professora de matemática do PP, e agora a gente vai resolver o terceiro exercício. Bem, em certa comunidade há indivíduos de 3 etnias: branco, preta e amarelo. Sabendo que 70 são brancos, 350 são não pretos e 50% são amarelos. Responda: quantos indivíduos tem a comunidade e quantos são os indivíduos amarelos? Bom, para resolver esse exercício, a gente vai usar o diagrama de Venn um pouco diferenciado. A gente não vai ter intersecção nesse, porque são etnias distintas. E agora, interpretando um pouco o enunciado, a gente tem que 70 são brancos. Então, aqui a bolinha B vai representar os brancos. A gente sabe que 70 são brancos. E a gente sabe também que 350 são não pretos. Então, se 350 são não pretos, então esses 350 vai estar aqui e aqui. E como a gente já sabe o valor dos brancos, a gente consegue achar o valor dos amarelos a partir dessa informação. Então é só a gente fazer 350 menos 70. Aí a gente fica com 280. Então aqui a gente sabe que temos 280 pessoas amarelas. E aí, a última parte do enunciado fala que 50% são amarelos. Então a gente sabe que isso daqui representa metade da população total. Então, a população total vai ser 280 vezes 2, já que isso representaria a metade, né? 50%. Então, para achar a população inteira, a gente faz 280 vezes 2. 0, 6, 4, 5. Então, aqui a gente sabe que essa população, essa comunidade, é de 560 pessoas.
algumas proposições. Então, o conjunto A tem 5 elementos. Então, vamos verificar. O conjunto A é essa bolinha aqui. Então, aqui a gente tem R e Q, S, M e N. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa proposição é verdadeira, pois A apresenta 5 elementos. O B. O conjunto B tem exatamente 3 elementos. O conjunto B é essa bolinha aqui. A gente sabe que esses aqui, eles são de B, só que eles não são somente de B, né? Então, ou melhor, eles apresentam outras letras. Então, a gente também tem dentro de B o S, o M, o N e o O. Então, essa proposição é falsa. A seguinte, há 3 elementos em comum entre B e C. A gente vê aqui que só temos um elemento em comum entre B e C. Não, a gente tem aqui também, né? Assim, essa parte toda. Então aqui a gente tem 3, o M, o N e o O. Então essa proposição é verdadeira. A próxima a gente tem. Há exatamente 2 elementos comuns aos 3 conjuntos, que também está certo. Aqui a gente tem os 2 elementos que os 3 conjuntos vão apresentar. Então a nossa linha é verdadeira. Aí aonde que a gente tem? 3 elementos são exclusivos de A em relação a B e a C. Os elementos exclusivos de A são R e Q, pois eles não vão se apresentar nos outros 2 conjuntos. Então a gente vê que são 2, não 3. Então essa proposição também é falsa. Sou o Vinícius, professor de matemática do PP também, e a gente vai resolver aqui exercício 2. Tá? O enunciado fala que uma escola que tem 415 alunos, 221 deles estudam inglês, 163 francês e 52 estudam ambas as línguas. Aí vem as perguntas. Você vai perguntar e fala: quantos estudam somente inglês ou somente francês? E na B ele pergunta: quantos não estudam nenhuma língua? Para resolver isso, a gente vai usar o diagrama de Venn. Esse retângulo aqui ele vai classificar a escola, né? Que a soma de todos os alunos vai dar 415. Né? Então aqui dentro desse retângulo a soma tem que dar 415. Certo? E a gente tem 2 grupos: o grupo de alunos que estudam inglês e o grupo de alunos que estudam francês. Então, para representar esse, a gente vai desenhar 2 círculos dentro deste retângulo: os que estudam inglês e os que estudam francês. Pelo enunciado, o enunciado fala que 52 alunos estudam ambas as línguas. Então, 52 desses alunos estão na intersecção entre os dois. Eles são alunos em comum, alunos que estudam tanto francês quanto inglês. Então, aqui nessa intersecção vão ter 52 alunos, certo? O enunciado fala que 221 alunos estudam inglês. Então, ele fala que 221 alunos que estudam ou somente inglês ou inglês e francês. A soma desses 2 alunos que dá o número total de alunos que estudam inglês, que o enunciado fala que são 221, certo? Então, ele tem 221 alunos no total, que é igual aos alunos que estudam os 2, que é a intersecção, que é 52, mais os alunos que estudam somente inglês, né? Inglês e aqui. Então, os alunos que estudam somente inglês vai ser 221 menos 52, que dá 171 alunos. Para garantir, eu vou fazer aqui mais presta só 1, aqui só para ver, aqui só 9, presta, fica 1, fica 11, fica 6, 169, foi quanto? 169 alunos que estudam somente inglês. Certo? E a gente vai usar o mesmo raciocínio para aqueles alunos que estudam somente francês. Né? Ele fala no enunciado que 163 alunos estudam francês. Então, são 52 mais os alunos que estudam somente francês. Né? Fazendo a mesma coisa que a gente fez com o inglês, a gente tem 163 alunos, que vai ser os alunos que estudam ambas as línguas, mais os alunos que estudam somente francês. Os alunos que estudam somente francês estão na mesma conta que a gente fez. 163 vezes 52, 111 alunos.
52. Né? Então, pela resposta da letra A, a gente tem que quantos alunos? A gente tem 111 alunos que estudam francês e 169 alunos que estudam somente inglês. Agora, para também, ele pergunta quantos não estudam nenhuma. Certo? Ele dá o total de 415 alunos. E ele fala que 169 estudam somente inglês, 111 estudam somente francês e 52 estudam os dois. Então, todos os alunos que estão estudando é a soma desses três, certo? Então, seria 111 mais 169 mais 52, né? Aqui dá 12, só 1, aqui fica 6, 12, então 13, e aqui com mais 13, certo? Então 332 alunos estudam alguma das duas línguas, ou as duas mesmas línguas, né? Ele fala que na escola, no colégio, total tem 415 alunos. Então, para saber quantos alunos vão estudar uma delas, é só fazer a subtração. Vai ficar 415 menos 332. Então, 83 alunos respondem a letra B. 83 alunos não estudam nenhuma das duas línguas. Bom, então agora a gente vai continuar aqui na resolução de exercícios com o exercício 3. Então ele começa com: observe o diagrama abaixo com a região pintada A menos B, e depois represente novos diagramas como for pedido. Então ele já dá um exemplo anunciado da representação de A menos B. Então ele só coloriu a parte que pertence unicamente a A, mas não coloriu o que pertence a B. Então está correto A menos B. Então, com base nesse exemplo, ele pede para a gente resolver mais dois exercícios. Então, aqui ele quer A intersecção com B. Então, dentro dos dois conjuntos, tem em comum entre eles. Então, é o ponto de encontro entre os dois círculos que representam os conjuntos. O ponto de encontro é justamente essa parte que vai gerar a intersecção entre os dois conjuntos. Então, da mesma forma que ele coloriu, ali a gente vai colorir aqui a intersecção de A com B. Então, o exercício A já resolvemos. Agora vamos para o B. Ele vai partir de uma espécie de expressão envolvendo os conjuntos, então a gente vai desmembrar, fazer um em cada vez para não confundir, para poder ter mais exemplo no final. Então vamos começar por aqui. Ele quer o A menos B, união de B menos A. Então vamos, como disse, desmembrar isso. Vamos fazer primeiro o A menos B, o B união com B menos o A, e colocar isso como resultado final. Então, aqui ele quer o A menos os elementos de B. Então, ele quer somente o que é exclusivamente do A, que é justamente essa parte que só pertence ao A e não pertence ao B. Então, aqui a gente destaca ela para poder ser usada depois do exercício. Então, aqui a gente tem somente o A e não temos nenhum na parte de B. Aqui já é justamente o contrário, ele quer somente o B menos o que pertence a A. Então, seguindo o mesmo raciocínio, a gente não quer essa parte da intersecção, a gente só vai querer a parte que é exclusiva do B. Então, aqui a gente destaca para poder usar aqui no último exercício. Então, a gente já descobriu que é A menos B e B menos o A. Então, a gente vai unir, né? O símbolo de união tem justamente essa ideia de soma, de adicionar, de unir. Então, a gente vai unir esses dois novos números que a gente descobriu. E, no final, a gente só vê que aqui só tem o A e aqui só tem o B. Nenhum dos dois tem a intersecção. Então, no final, a gente vai ter, no primeiro resultado, somente o A, aqui destacado. E como resultado do segundo exemplo, a gente vai ter somente o B. A intersecção entre eles continuará vazia, no caso. Então, aqui descobriu o resultado da expressão de A menos B, união de B menos o A. Bom, agora partindo para mais um exercício, exercício número 4, a gente vai poder ler aqui o enunciado primeiro. Marcela pesquisou a preferência de seus colegas em relação aos gêneros musicais, MPB, rock e axé. Então, ela vai
tirar a conclusão das preferências de cada um. Então, dos 38 entrevistados, no número total, 18 gostam apenas de MPB, 19 gostam apenas de rock, 14 gostam apenas de axé, 7 gostam de MPB e rock, 5 gostam de rock e axé, 3 gostam de MPB e axé e 2 gostam de todos os gêneros. Então, para a gente poder organizar melhor essas ideias, para poder responder depois a pergunta, vamos organizar no diagrama de Venn. Então, como a gente já viu nos exercícios passados, a gente sempre começa pelo onde tem a maior intersecção e vai subtraindo os valores das outras intersecções e também dos conjuntos isolados. Então, para a gente começar daqui para cá, aqui, que é onde tem as intersecções, a gente vai fazer o caminho reverso. Vamos começar por esses valores, abaixando aqui, e a gente parte daqueles. Então, a gente vê que duas pessoas gostam dos 3 gêneros. Então, aqui temos um conjunto de pessoas que gostam de rock, pessoas que gostam de axé e pessoas que gostam de MPB. Então, as pessoas se encaixam na intersecção entre os 3. Então, as pessoas gostam dos 3 tipos de música. Então, agora partindo, já fizemos esse. 3 pessoas gostam de MPB e axé. Então, seguindo a mesma lógica da subtração, já que a gente já sabe que 2 pessoas gostam de todos os gêneros, essas 2 pessoas que gostam de todos os gêneros estão inclusas em todos os outros conjuntos. Então, a gente vai subtraindo. Então, 2 pessoas gostam desse gênero. MPB aqui e axé, nessa intersecção, são 3 pessoas. Como já temos 2 aqui que estão em todos os conjuntos, a gente vai subtrair e só quer o valor dessa intersecção. Então, entre axé e MPB são 3 pessoas, subtraindo dessa intersecção, 3 menos 2, fica uma pessoa apenas aqui. Então, agora a gente vai aplicar essa lógica no restante dos exercícios, dos exemplos que tem que preencher aqui. Então, a gente vê que 5 pessoas gostam de rock e de axé. Então, são 5 pessoas aqui que estarão inclusas aqui. A gente vai subtrair desse valor que, como já dito, vai estar presente em todos. Então, 5 menos 2 são 3 pessoas que vão gostar somente de rock e axé. Aqui, então, a gente já viu também rock e axé. Falta aqui do fizemos. Então, 7 pessoas gostam de MPB e rock. Então, seguindo a mesma lógica, MPB e rock são 7 pessoas, tirando 2 que já estão inclusas em todos os conjuntos, 7 menos 2, 5. Então, também e agora vai ser cada conjunto separadamente. Então, como aqui a gente subtrair os valores que estavam nessas intersecções, porque essa intersecção já está com o seu valor embutido em todas, a gente vai fazer o mesmo processo, só que aumentando um pouco a escala. Então, para ter esse valor somente, a gente vai tirar o valor das outras intersecções que também fazem parte do conjunto, para poder ter realmente o valor só das pessoas que gostam de MPB, de axé e de rock. Então, aqui, 14 pessoas gostam de axé, 14 pessoas gostam de axé. Para não esquecer. Então, aqui temos 1, 2 e 3. Então, 3 mais 2 mais 1. Isso vai ser 6. Certo? Então, a gente vai ter que, das 14 pessoas que gostam do axé, tirar 6 das intersecções que a gente já viu anteriormente. Então, 14 menos 6 vai dar 8. E então, aqui eu fiz o exemplo para vocês verem, então agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros valores. Então, 19 pessoas gostam de rock, então a gente vai tirar os valores das intersecções para ter somente os valores das pessoas que gostam só de rock. Então, aqui, 3 mais 2, 5, mais 5, 10. O total, igual que aqui não vai caber, então eu só vou falar mesmo. Então, 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10, vai dar total de 10 pessoas de intersecção. 19, que são as pessoas que gostam só de rock, menos 10 das que gostam das outras tipos musicais. Então, 19 menos 10 vai dar 9 aqui. E por último, MPB, aqui nas intersecções, que são as pessoas que gostam de outros tipos. Então, 5
mais 2, 7, mais 1, 8. Então, 18, que é o total, a gente vai subtrair as intersecções, 18 menos 8 vai dar 10. Então, aqui a gente concluiu o nosso diagrama encaixando todos os valores que eram precisos. Depois disso, o exercício vai ser pergunta para a gente: qual a probabilidade de que o entrevistado goste somente de axé? Então, é esse valor que está destacado aqui, somente de axé. Probabilidade funciona de uma forma bem simples nesse caso, por enquanto. Que a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Isso quer dizer, eu quero saber só o número de entrevistados, a porcentagem de probabilidade, o número de entrevistados que gostam somente de axé. Então, os casos favoráveis, as pessoas que gostam somente de axé, como a gente já viu, é 8. Então, a gente substitui aqui o 8. O número de casos possíveis seriam todas os outros números somados, seriam todas as alternativas que a pessoa poderia ter de gostar de um tipo musical. Então seria o 8, que é só os casos que a gente quer analisar, as pessoas gostam somente de axé, sobre o total. Então, só para poder fazer aquele cálculo, temos 10, uma soma, né? Então 5, 2, 1, então vai dar 15, 17, 18, esse ciclo aqui, 18 mais 8, mais 3, mais 9. 18 mais 8 vai dar 26, 26 mais 3 vai dar 26 mais 3 vai dar 29, e 29 mais 9 vai dar 38. Isso a gente também, além disso, a gente tirar uma prova real do próprio diagrama. A gente somou e deu 38 pessoas. E no enunciado fala que eram 38 entrevistados. Então a gente já vê que o nosso diagrama está correto. Porque o total aqui é igual ao total dali, então está certo. Então esse é o número de casos possíveis, que são todos os casos que a gente analisou ali no nosso diagrama. Então aqui vai ser o 8 dividido por 38. E aqui a resposta já estaria certa, mas para poder ficar de uma forma melhor, a gente pode simplificar, né, os dois membros aqui da divisão. Então, se a gente pode dividir por 2 aqui, pode dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui embaixo, assim embaixo. Então vai dar 4, 38 dividido por 2 é 19. Então aqui a nossa divisão já está irredutível, então não tem mais como simplificar. E esse seria o resultado da nossa pergunta. 4 sobre 19 é a probabilidade de acontecer da pessoa somente gostar de axé.